Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, mais um webinar de Cical. Hoje teremos aqui convidados também especiais. Eu sou Wesley Nunes, chocolatier aqui da Barrica Lebô, representado aqui pela marca Cical, e hoje nós falaremos sobre um tema extremamente importante e fundamental, que é a produção cacaueira, a cadeia do cacau, e como faremos com que isso seja sustentável. Então trouxemos aqui dois convidados, Max Augusto e Paulo Peixinho, são produtores, estão dentro da cadeia cacaueira, já de segunda geração. Então a gente começa a introdução aqui com os nossos convidados. Ao Paulo e também ao Max, o nosso muito obrigado pela participação. E aí eu gostaria aí de jogar, no caso, para o Max, para que ele diga um pouco da história dele dentro da cultura cacaueira e faça aí as honras da casa. Max, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Max Augusto, tenho como formação licenciatura em História. Sou um cacauicultor de segunda geração, como foi colocado por você. Eu adquiri, as propriedades foram adquiridas pelo meu pai, como cacauicultor, há uns 40 anos. Eu fui criado dentro da roça de cacau, então sempre tive ligação com o cacau. A partir do momento que houve a questão dos problemas de saúde do meu pai, e até automaticamente, como eu já estava sendo criado como produtor e amante do cacau, eu assumi a administração da produção de cacau e iniciei um processo de renovação e recuperação, modificando a forma de produzir, tendo uma nova visão sobre a produção de cacau, baseada em administração e qualidade, que são dois pontos essenciais hoje na produção de cacau. Então, a sucessão na minha família, ela se fez automaticamente. Foi passada do meu pai para mim, até porque nós dois já trabalhávamos juntos na produção de cacau, e com o advento da crise da vassoura de bruxa e a queda da produção, a gente teve que modificar a forma de produzir e a visão que a gente tinha sobre a fazenda de cacau. Modificamos, saímos de uma visão mais amadora para uma visão profissional. Hoje administramos áreas muito menores do que a gente tinha, mas áreas que estão aumentando gradativamente a sua produção e também a qualidade. Hoje visamos não só a produtividade, a qualidade, a preservação ambiental, que são patamares ou pilares de sustentação da nova cacauicultura. Então, a nova cacauicultura passa por um processo de profissionalização, sucessão, que é o que eu estou colocando aqui, e a questão também da visão de negócio a longo prazo. Você já não pode mais ter uma visão a curto prazo. Então, a cacauicultura, ela é uma coisa que tem futuro, mas com novos pilares. Alguns desses pilares, eles têm esse trabalho feito junto, Barri, outras associações que estamos fazendo de pouco a pouco, que é um processo de recuperação e dinamização da cadeia produtiva do cacau. Eu faço parte desse novo grupo de produtores de cacau. Já vejo que a cacauicultura ele é um processo seletivo hoje em dia, como qualquer outro processo. Então, ele vai passar por esse processo de seleção. Vai permanecer alguns cacauicultores e outros vão ser, automaticamente, vão mudar de negócio. Porque você não tem como mais se manter na cacauicultura como era 30, 40, 20 anos atrás. Hoje temos que ter um produto sustentável, e um produto que ele represente essa nova visão da cacauicultura. Então, eu faço esse trabalho de mudança de geração e mudança também de postura e visão dentro do cacau. São visões diferentes. A visão do meu pai era uma visão, eu diria, muito mais extrativista. Eu tenho hoje uma visão muito mais produtiva. Então, são visões que podemos transferir, até porque essa sucessão é uma questão essencial aqui na nossa região. É uma questão, inclusive, que vai ser um dos pontos-chave para você ter uma produtividade significativa nos próximos anos, ter um cacau de qualidade, ter um produto que realmente se venda.
entendeu? Então, esse processo, ele passa por isso. Ele passa por a questão de uma renovação em todos os sentidos. Que bacana, Max. Belíssima introdução. Você tocou em muitos pontos aí que ao longo da nossa conversa a gente vai tratar. E aí eu devolvo aí com essa belíssima introdução para o Paulo, né, proprietário aí da Fazenda Santa Maria, assim como você também, um educador nato. E aí gostaria que ele também fizesse aí a introdução dele sobre o assunto. Primeiro quero agradecer a Barry por estar participando. Eu acho que a comunicação faz parte de todo o processo de vida e de publicização, dizer o que você está fazendo. E eu acho que a fala de Max, mais novo do que eu, mas eu aos 60, Max, estou recomeçando. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Jussari, no início da década de 60, e cacau, para mim, sempre foi minha vida. Então, nunca fui de estar diretamente na roça, mas dos 10 aos 14 eu já fazia folhas de pagamento. Adoro o cacau, o cheiro, o fruto. E em 1975 para 76, como o modelo antigo era exportador, exportava-se também os filhos para estudarem fora. E fui estudar, fiz uma opção. Meu pai queria, como todo sertanejo, meu pai era sergipano, veio de Sergipe, plantador de cacau, comerciante, queria que eu fizesse agronomia. E eu fiz agronomia e administração. Tive uma crise existencial, porque entre agradar o pai e a mim, um menino de 16, 17 anos, eu preferi agradar a mim, mas como o chocolate corre na veia, e quem come na amêndoa de cacau tem chocolate na veia, eu fui aos 20 anos e pouco, 20 anos e meio, trabalhar como operador júnior em uma grande e tradicional, talvez a maior, tinha em Quaraci, chamada Correia Ribeiro. E, enfim, e ao invés de ir para o campo, eu fui para a comercialização. E, de fato, foi bom, porque eu aprendi um pouco do que o produtor, e isso não é só aqui da Bahia, todo produtor trabalha da porteira para trás. Eu fui compreender como funcionava isso na década de 80, como fazer um hedge, como lidar com as indústrias, enfim. Mas veio um processo de sucessão. Naquele momento que eu me preparava para ir para Londres, meu pai falece aos 61 anos, e eu volto para a região aos 25. Passei 2 anos aqui ajustando, medindo, contando pés e tal, e em 89 veio a vassoura. É um processo, digamos, a vassoura foi um demarcador, muitos podem não concordar comigo, mas foi um empurrão de toda uma estrutura de um momento, porque se vocês conhecem um pouco de história, pelo menos bom livro, em 89 chega a vassoura, dia 22 de maio de 1989, a queda do Muro de Berlim e várias coisas, houveram várias coisas, mas vou voltar um pouco ao passado. Quando eu fui trabalhar em Correia Ribeiro, nós comprávamos cacau mole, uma região chamada Boca do Córrego, à margem do Jequitinhonha. E meu sonho já era fazer um cacau de qualidade em Belmonte, Boca do Córrego, para que, num futuro, nós pudéssemos comer uma amêndoa, um chocolate produzido na safra tal. Então, eu acalento esse sonho de anos e anos. E por que também estou aqui? Tem um vínculo emocional com a sucessão da Barry, um dia eu conto isso para vocês, mas é um fato para mim, que sou, digamos, ritualístico. No dia 27 de maio de 2019, fui convidado por Coco Horizon. Sou também administrador, tenho um mestrado em marketing, que o título é Denominação de Origem e Outros Sinais de Qualidade, uma estratégia de marketing para o cacau da Bahia. Eu acho que eu me delonguei muito. Meu maior desejo, por estar recomeçando aos 60, é que o cacau é o insumo básico do chocolate. E que o cacau todos possam comer
sabe? Esse cacauzinho aqui, eu não produzo chocolate, foi feito, produzido, colhido por mim, maturado, e eu tenho um prazer. Esse aqui tem manteiga de cupuaçu, viu, Max? Então, isso aqui é vida. E, por outro lado, quando eu vejo, eu que sou um idealista, um humanista, a gente precisa reconstruir a sustentabilidade, seja ela econômica, seja ela social, seja ela ambiental. Eu acho que eu já falei demais, vamos lá, o bate-papo. É porque eu me emociono. Que emoção, sem dúvida nenhuma a nossa audiência aí, com o que vocês dois colocaram muito bem, ficaram também, assim como eu, arrepiado, porque é muito bonito ver esse depoimento de vocês, né, seja com o choque de histórias em relação à geração passada e à geração atual, né, e agora fechando belíssimamente bem esse contexto na geração futura, né, colocado aí muito bem pelo Paulo, sobre sustentabilidade, e agora a gente volta a falar nisso, né, dando um passo atrás, porque a baixa produtividade da indústria cafeira, também o Max colocou alguns pontos que nos norteiam nesse sentido, em relação ao conhecimento, à poda ou ao consumo extrativista ali em relação à cacaueira, até o próprio manejo, a densidade de floresta, enfim, condição técnica, faz com que a produtividade seja baixa, a rentabilidade baixa, isso impacta em muitos pontos sociais importantes, também econômicos, né, e ambientais, como também o Paulo colocou. E eu gostaria de ver de vocês qual o desafio que vocês encontraram, no caso do Max, que é mais recente na administração da fazenda, mas qual foi o desafio que você encontrou, ou ainda continua encontrando, para fazer essa gestão, essa mudança de mindset, de cultura, né? Isso já vem implementado da sua geração para frente, como você colocou aí, seu pai tinha uma visão um pouco diferente. Qual que é a abordagem que você teve, o grande desafio para você assumir em relação a esses pontos que são tão sensíveis hoje na nossa cadeia produtiva? O grande desafio que eu tive é porque quando eu assumi os imóveis, foi como o Paulo falou, eu estava no período de vassoura. Você já foi no final da década de 90, e as fazendas estavam descapitalizadas, já até pelo processo de vassoura, por todo um processo que, quando meu pai adoeceu, eu trabalhava fora aqui da região. Então, eu vinha, mas não permanecia aqui. Só depois de um ano, mais ou menos, que eu realmente iniciei a administração diretamente na propriedade, ficar aqui na região e começar. Então, foi um processo de descapitalização muito grande, porque você teve quedas sucessivas de produção. Você tinha já um stand de pés de cacau muito pequeno, como você citou aí, que é um dos problemas centrais aqui da região, porque você tem uma média hoje de 300 pés por hectare na região, o que é muito pouco pé de cacau. Quando você pensar que um hectare, eu tenho um hectare agora trabalhado com 1.120 pés de cacau. Então, você teve um problema eu tinha um problema grave de descapitalização, de pouca produtividade, a produtividade muito baixa, então você não tinha uma remuneração adequada. E aí, o grande desafio foi esses gargalos, mão de obra, porque a gente tem uma mão de obra hoje que já está bem envelhecida, a média de idade é alta. Então, você não tinha uma mão de obra qualificada, além da idade ser avançada, a mão de obra também não é tão qualificada. Você consegue trabalhadores ainda, mas com pouca produtividade. Então, são vários gargalos de origem climática, depois vem problemas de clima, a vassoura. Eu acho que a vassoura ele foi apenas um elemento de final, porque a cacauicultura já vinha no processo de decadência há muitos anos. E a vassoura foi um golpe final, e a dificuldade central, que eu vejo que ainda hoje é enfrentada, é o processo de descapitalização, um processo de mão de obra, que você não tem, você tem hoje uma escassez de mão de obra muito grande na região, há pouca atração de mão de obra nova para as lavouras, esses são processos. A questão ambiental é que a preservação do ambiente da fazenda, a cabruca, ela está ligada diretamente à produção de cacau. A partir do momento que você não tem produção de cacau, aquela área vai ficar degradada. Tem pesquisas que já afirmam, de Jorge Chiapetti e outros, na UESC, que 40% da região nossa hoje já é abandonada.
ela não tem mais ninguém dentro da área. 92% é parceria agrícola. Hoje eu também trabalho nesse sistema de parceria agrícola, até porque você tem que mover hoje a cabeça do trabalhador em um novo sistema de produção. O assalariado, ele não se sustenta com a produção maior, ele não se sustenta se você não tiver hoje uma nova visão, um novo trabalhador, não é só um novo produtor, não. Você tem também uma visão de novo trabalhador. Aquele trabalhador que, como falou Paulo, você tem que ter uma administração da porta para fora da fazenda e dentro da fazenda também. Então, a fazenda hoje, o grande desafio que eu tinha, porque eu não tinha basicamente uma leitura da minha área, eu não tinha um mapa da minha área, quantos pés tinha, solo, a questão de terreno, todos esses fatores hoje têm que ser alinhados para você poder direcionar a sua administração para a propriedade. Então, esses foram os desafios, a princípio, que eu tive, todo esse alinhamento. Belíssimos pontos que você traz aí para a gente, Max, de reflexão, seja em relação a como você assumiu a sua gestão ali, em relação a toda o manejo, a cadeia produtiva, e também como você veio evoluindo, e também foram um dos pontos que o Paulo colocou em relação à geração futura, né? Ele falou, olha, eu tenho 60 anos, quase 60 anos, e aí ele me corrige aí a idade exata, mas ele está reaprendendo. Então, a gente tem aí esse ponto de start em comum para todos em relação a essa nova gestão, né? Para compartilhar com vocês, seguramente vocês fazem parte aí do programa Cocoa Horizons, né? Que hoje já conta com 511 produtores aí cadastrados, credenciados para fazer todo esse manejo em relação ao programa, né? 100% do nosso cacau hoje utilizado na nossa marca local Cical é sustentável, então a Barri sempre como grupo tem essa preocupação muito latente em relação à sustentabilidade. O Paulo muito bem colocou que a gente deve consumir chocolate hoje preservando para gerações futuras, né? E aí, Paulo, eu volto contigo justamente ali no contexto. Qual que é qual foram os seus desafios? E aí, não quando você assumiu, mas qual foi o momento que você teve essa mudança de mindset, né? Qual foi o momento que você realmente olhou para olha, eu tenho que fazer diferente para que eu tenha coisas diferentes, né? Contextualizando um pouco nessa pergunta, uma área onde que a gente tem aí um cacau comum, por exemplo, ela estando bem trabalhada, ela pode produzir até 500 arrobas, né, por hectare, aí vai dar 750 quilos por hectare. Só que a gente sabe que na prática, eventualmente, isso seja um pouco menor, a gente está falando aí de 15 arrobas, 225 quilos por hectare. E de que forma a gente muda isso, né? De que forma a gente consegue essas mudanças aí em relação aos números? Vou voltar um pouquinho só para contextualizar e traçar um paralelo com o Max, que Max assume quando o pai está doente. É isso, Max? Isso, correto, Paulo. E eu assumo quando meu pai falece instantaneamente aos 61 anos. Eu já tenho 60. E eu tive que voltar de Salvador como um trader, e abrir a direção aqui para assumir. E à época, já administrador, já com um pouco de experiência, eu fui fazer o quê? Eu dividi isso em 1986. Eu dividi todas as áreas, todas as quadras, disseram que eu estava maluco, contei os pés de cacau, implantei um sistema à época que o salário mínimo era muito mais baixo, são outros momentos, o salário mínimo era uma média de $30 mês, com a inflação alta. Então, eu fui, para mim, era o novo. Quando eu saí daqui, meu pai comprou mais fazendas, então eu cheguei neófito, mas com a visão do administrador. Vamos criar matemática do cacau. Como? Eu não posso dizer que um stand, à época, minha média de stand era 470 árvores, que era muito boa, porém contada. Em minha cabeça, eu pensava o seguinte: eu tenho que administrar cacau como se administra uma vaca de leite. Eu preciso saber se aquele indivíduo me produz.
E enquanto eu vou começando a criar, ganhei sim dinheiro, abri minha empresa, vendia qualidade, como eu disse, para uma parceira sua, pode falar o nome, a Nestlé, você está entendendo? E tentando, na época que eu comercializava, eu sempre tive esse viés de multiplicar informação, relatório para o produtor, para não ficar antes só dentro da fazenda, que é típico do agricultor, não é só aqui. Mas é necessário que a região, que o consumidor entenda de onde vem o cacau. Chocolate é feito do cacau. Mas é necessário também, Max, você mais jovem, eu mais vivido um pouco, né? Que nós entendamos, quebremos os mitos que há nessa região. Quais são os mitos? Eu produzo X por hectare. Sim, meu filho, mas você tem quantos pés por hectare? A gente tem que pensar em quilos por pé de cacau, indivíduo. Cacau, vou abrir um pouquinho, o cacau ainda é uma árvore nativa, afora esses clones aí, que infelizmente a CEPLAC não acertou nenhuma. Vou voltar, nós temos o PS 1319 e temos o 651, que é a coqueluche, mas é uma agricultura viva. É um bioma da Mata Atlântica. E nós temos barreiras, depois falaremos disso. Porém, a administração do campo, a presença ou do dono ou de alguém que ame cacau no campo. E, sobretudo, não precisa computador, tecnologia, papel e caneta, porque o homem que está lá, e o modelo nosso hoje é parceiro, mas se bem administrado, com objetivos, com estímulo, não é o parceiro, estou falando aqui para Max, mas para todos, não é o parceiro no modelo extrativista. Eu tenho umas árvores lá, não tenho dinheiro, vou botar lá e o cara colhe 4 meses, a fazenda fica abandonada. Se deixarmos, em 10 anos, somos portadores da munilha chegar e essa região vai se acabar. E chocolate, ou vai mudar de mãos. No meu caso, a minha associação foi impactante. Imagino, cada qual tem a sua história. Mas, voltando à parte técnica, para eu ter o porquê do Coco Horizon, porque o Coco Horizon vai dar um direcionamento básico, mínimo, porque nós não temos mão de obra. A mão de obra, em 30 anos, houve um êxodo rural. Eu tenho convidado meus ex-funcionários, os quais eu confio, já aposentado, às vezes 4 horas a dia, porque vai dar um direcionamento. Eu botei nessa fazenda Santa Maria, ter 4 CLTs, eu não ganho dinheiro esse ano, mas para motivar. O básico, tipo de solo, análise, enfim, o que eu posso usar, porque a região, eu dividiria a região em 3 geográficas, Wesley e o público, de Gandu, porque são pequenos, ou de Gandu até Ubaitaba uma coisa, de Ubaitaba até Camaquã. Então, houve na década de 60 que uma progressão, um programa governamental da ditadura, tudo megalomaníaco. Então, se plantou cacau em todas as regiões, inclusive em São Paulo, no Vale do Ribeira. Mas voltando ao foco, Tabuna, Ilhéus, o sul da Bahia, onde nós mantemos a Mata Atlântica, nós temos um histórico, precisamos caçar os mitos. O mito Jorge Amadiano, da qual o produtor era latifundiário. Jorge Amado era comunista, eu o conheci. Nascido aqui em Tabuna, viu, Wesley? Um contador de histórias. Não é realidade. As fazendas médias na região, no máximo 80 hectares, um ou outro 500 hectares, 1 ou 2 mil hectares. Então, essa região foi criada em cima da labuta, nós não tivemos trabalho escravo, não tivemos trabalho infantil. Isso não estou falando agora. Nós não tivemos plantation. Aqui foi o homem que plantou, sabe, com toda a sua história contextualizada. Mas hoje o que me estimula é esse novo cenário. Qual é o novo cenário? Nós temos a internet, nós temos a multiplicação, podemos fazer até assistência via WhatsApp. A entrada desse programa do Coco Horizon ou outros de outras empresas é fundamental para plantar sementes para o novo. O sucessor, quem não está chegando, traçando só um paralelo do cacau com algodão aí de São Paulo.
O algodão era tradicionalmente em São Paulo, tinha o IAC, como tem a CEPLAC aqui, e o pessoal não queria mudar. E por não querer mudar, hoje os maiores produtores de algodão é o Cerrado e a Bahia. Então, esse novo, como o Max, como outros que estão sucedendo, ou quem tem a cabeça, quem ama o cacau e quer mudar, está aí. Eu diria até que esse momento específico, eu imaginei aqui, nós estamos no limiar para um novo cenário, uma nova mudança. Então, seja Coco Horizon, seja outros programas, para repensar, a gente encontrar o que é a matemática do cacau que dê resultado econômico, social e ambiental. Incrível, Paulo. Acho que a contribuição aí de vocês e o entendimento, no caso do consumidor final, do chocolate, é importante ele entender e saber da relevância de vocês em relação a toda a cadeia produtiva, né? Você bem colocou aí, o consumidor final precisa saber que o chocolate que ele consome hoje vem aí, tem toda uma trajetória, tem toda uma história, e isso é muito importante, essa longevidade dessa produção, né? Então, realmente é importante a ser tratado. Vocês colocaram aí, durante as suas falas, um ponto muito importante, que é o programa Coco Horizons, né, que é um programa que a Barry tem como grupo, Barry Callebaut tem como grupo. Hoje, ele está com 2 anos de implantação, então ainda estamos na curva aí de aprendizagem desse programa, que é importante, que cuida da prosperidade do produtor cacaueiro, apoia e desenvolve a cultura sustentável, enquanto também protege, sem dúvida nenhuma, as nossas crianças e a natureza, e também, quando a gente fala aí da prosperidade, a gente está falando de autonomia do produtor, né? A gente está falando aí de relação econômica, né? E parte desse programa, ele é dividido aí em 3 fases. Então, parte desse programa, né, ele tem aí o viveiro, que conta com renovação de áreas, a gente está falando de produtividade, acesso à cultura, né? O grande objetivo é realmente facilitar o acesso a boas mudas produtivas, né? A gente falou um pouco aí sobre a produtividade de um cacau comum, quando a gente tem nessa muda que a gente aí disponibiliza para os produtores de cacau, né, de forma bem acessível, a gente fala aí de uma produção média de 150 arrobas por hectare. Então, é uma produtividade boa, desde que haja um manejo. Nós também temos o Farm Service, né, que conta também com análise, como o Paulo e o Max colocaram, análise de solo, análise de folha, adubos e nutrição, e também a parte de certificações, né? Esse é uma parte da Barry, da estrutura da Barry, que conta aí com 16 pessoas focado nisso, que é importante, né? Como o Max colocou também, essa longevidade na cadeia produtiva precisa ser sustentável, né? A gente precisa garantir que as gerações futuras tenham aí acesso a esse belíssimo produto que é o chocolate, né? Isso depende muito do cuidado que a gente tem com o início da cadeia, que começa sem dúvida nenhuma pelas hábeis mãos de vocês aí, os produtores de cacau, né? E aí eu volto com o Max para ele falar como é a importância, a relevância que tem para a cultura cacaueira desse auxílio que o programa traz, né? Porque ele começa primeiro com um breve cadastro, depois a gente tem essa coleta de dados, e aí a visita técnica, o acompanhamento, como o Paulo Peixinho colocou aí, ele pode ser até remoto, né, principalmente agora, no momento que a gente vive, mas também antes desse momento, a gente já também poderia fazer esse atendimento de forma remota, mas, enfim, treinamentos, acompanhamentos, né, a gente tem aí um programa que é o Pharma Business Plan, que justamente faz todo esse planejamento de recuperação diária, apoio técnico, treinamento, podendo chegar também até uma premiação que a gente faz por arroba, desde que aí o produtor siga essas diretrizes, que inclusive são um programa auditado por um auditor externo, né? Ele é independente. Então, como você enxerga isso, Marcos, esse apoio que
esse programa traz e a importância dele, né, na cultura cacaueira? O Cocó Rurais, ele é de fundamental importância, até porque uma das carências fundamentais aqui da região é a questão da orientação técnica, que você tem que ter direcionamento para a produção. Então, o Cocó Rurais, ele trabalha muito com a questão de você ter um direcionamento e você poder fazer um ajuste do que você esteja fazendo de forma errada e aperfeiçoar o que esteja fazendo de forma certa. Então, o programa Cocó Rurais, assim como outros que podem vir a acontecer, ou de outras instituições, ele é de fundamental importância. Porque a orientação técnica aqui na região, há muito tempo, no período que foi antigamente era a CEPRAC, que hoje já não tem mais praticamente programa de extensão nenhum, e a região carece de uma assistência técnica, entendeu? Essa assistência técnica, ela serve como um suporte até para você fazer um investimento, você tem que ter um suporte técnico. E vem a orientação de como você vai fazer aquilo ali, se suas ideias estão ocorrendo de forma certa. A pessoa vem acrescentar, o técnico que está em campo tem uma visão diferente da sua, ou pode lhe dar uma orientação, e nessa discussão, produtor, técnico, pode chegar a uma situação melhor de produtividade e sustentabilidade da área que você está trabalhando ali. Então, o Cocó Rurais, ele é de fundamental importância, como qualquer outro programa técnico, ele é de extrema importância nesse novo momento da cacauicultura. Um ponto que Paulo colocou é a questão do uso tecnológico, que é uma coisa hoje indispensável em qualquer tipo de agricultura. Seja o WhatsApp ou qualquer coisa que você possa transferir fotos e dados da lavoura em tempo real, já que esse tempo hoje real, ele pode dirimir várias dúvidas até do agricultor que está em campo. Eu mesmo, nas minhas propriedades, eu venho trabalhando com isso. Toda a minha propriedade hoje tem um telefone com acesso ao WhatsApp. Todas as minhas áreas hoje pegam a internet. Então, quando há algum problema na lavoura, o meu trabalhador tira fotos e manda para mim. Às vezes eu encaminho diretamente para Isaac ou alguma outra pessoa que possa me dar um direcionamento, até para você ter uma rapidez, porque isso pode ser um diferencial na lavoura. Outro ponto que foi falado aí, até por Paulo e por você também, Wesley, é a questão do cacau. Como o cacau é conhecido? O cacau fora da nossa região, ele tem um marketing fraco, fora as grandes produtoras de chocolate. Basicamente, a cultura do cacau é conhecida mais pela cultura literária de Jorge Amado. Ele não é conhecido como essa cultura produtiva que a gente tem hoje, uma cultura de produtividade, de pessoas que se sustentam daquilo ali, da sustentabilidade ecológica, que é uma coisa que a gente tem que vender melhor. A sustentabilidade ecológica, hoje, ela abre vários mercados, ela tem acesso a mercados. Hoje, a gente não pode pensar em um produto agrícola que não tenha sustentabilidade. Então, essa sustentabilidade, ela tem que ser melhor divulgada, assim como a orientação técnica. A orientação técnica, ela tem que ser padronizada, as áreas, ela tem que ser bem dimensionadas para você replantar, profundidade de solo, análise de solo. Então, tudo isso vai levar a uma produtividade que você consiga se sustentar a região e que você consiga atrair novas pessoas para essa região, pessoas que queiram produzir, pessoas que voltem a amar o cacau, assim como eu, Paulo e outros que gostam de trabalhar com o cacau. E o fundamental é você manter essa sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica e produtiva, ela é fundamental. Então, o programa Cocó Rurais, ele tem essa questão essa importância de ser esse processo, e dar início a esse processo de orientação. Um processo por quê? Porque muitas vezes o cacauicultor ele se sente abandonado dentro das áreas dele, ele fica sem uma informação, sem uma orientação técnica, e isso vem agravar a questão do abandono. Porque se você não tem um direcionamento, muitas vezes você vê a dúvida de fazer um investimento. Então, esse investimento é essencial para reativar a economia regional. A economia, como o Paulo sabe até melhor do que eu, que vem combalida, entendeu? O cacau tem uma baixa produtividade, a maior parte das áreas hoje, eu coloco ali 80%, 90% de baixa produtividade, então você não vai ter. O êxodo rural é natural, outras regiões já teve êxodo rural, só que teve a possibilidade de mecanizar, a gente está longe disso ainda. Então,
é um processo aqui que a gente precisa manter a pessoa no campo e dar sustentabilidade para a pessoa viver no campo. Então, a orientação técnica, esse momento que a Barry vem possibilitando aos produtores é de importância fundamental na nova realidade do cacau, nova realidade regional. Obrigado, Max. E aí, vou devolver para o Paulo aí também fazer a consideração dele em relação ao que a gente falou aí sobre a importância e relevância desse programa do Coco Horizon. O Coco Horizon acho que o passo inicial da indústria para a mantença de um dos atores da cadeia. A semente para se multiplicar esse conhecimento e esses novos conhecimentos. Por quê? Eu diria, para quem é da cidade, o mundo encantado do chocolate. O cacauicultor, Wesley, Max, você sabe, nós, pela nossa cultura, não devastamos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que vai aqui do sul da Bahia até o sul do país, 7% do que ela é preservada, porque é uma cultura que é trabalhada debaixo da floresta. Nos últimos 30 anos, com o evento Vassoura de Bruxa, as fazendas foram abandonadas. Não é a mata que se precisa ser cuidada, são capoeiras, pequenas áreas. E há também, falando no tripé, sustentabilidade ambiental, social e econômica, uma legislação nossa que impede até o uso dessa nova técnica. Por quê? Se eu tenho uma área plana, eu posso usar um trator para fazer estrada, para diminuir o trabalho de transporte, a logística, e ir treinando o novo homem rural. Nós temos muitas barreiras. Viver do cacau hoje é um desafio. Comer chocolate é uma maravilha, mas a ponta que consome não sabe como é o trabalho de quem produz. Nós temos um imaginário de trabalho escravo, trabalho infantil, o que não é verdade. Hoje, o homem evolui independente da classe social, todos querem um celular, jogar Fire, alguma coisa, eu não tenho mais filho pequeno e ainda não tenho neto, mas nas minhas fazendas, a Santa Maria que está cadastrada lá, mas eu tenho a São Vicente, eu tenho a Monte Alto, sabe? Todas têm internet. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu preciso, porque as estradas estão ruins. Então, esse homem hoje, seja Max, seja eu, seja quem acredita no cacau, não é pedir, se vitimizar, é dizer, esse é o novo desafio. E eu penso, como homem, não sou de publicidade, mas estudei marketing nas suas estruturas fundamentais, seja produto, preço, comunicação. Precisamos comunicar, e nós já temos hoje, no sul da Bahia, uma indicação de origem sul-Bahia, que no futuro podemos ter uma denominação de origem, onde a cultura do campo vai estar lá como selo, porém, só o selo não significa nada. É um desafio que eu faço por amor, como um sentido de vida, para que o consumidor, o chocolateiro, o chocolatier, possa fazer suas experiências. Recentemente, eu tomei um curso de análise sensorial aqui no SIC, passei o dia inteiro comendo, experimentando licor. E quem sabe aquele indivíduo da fazenda de Max lá não tem um sabor pera que um Boná, ou um Claude, ou um Wesley, diga ele se é o chocolate. Porque o consumo é subjetivo. Porque o que se tem hoje são doces. Mas esse mercado do Bintubá, ensina Barry fornecedor, ensina Cical, é alimento, cacau é alimento. Ou por genética, ou por loteria, ou pela crise do cacau, eu desenvolvi uma pressão alta, apesar de ser calmo. Mas eu como todos os dias uma barrinha. Não tenho nem melangé, utilizo no vizinho. Você está me entendendo? Faço uma barrinha com 0 açúcar e como. Então, o cacau é alimento, mas não vai ter esse alimento lá, desde Setocaut, lá na cultura olmeca. Sugiro até, se você não leu, a saga agridoce do cacau. Tá aqui o livro, pego aqui, você pegar para ler. Esse mundo encantado do cacau, seja dos outros concorrentes, é um mundo que encanta.
Porém, sem um homem do campo trabalhando, sem a sustentabilidade, sem um resultado econômico, não vai ter cacau. Você vai ter um cacau no oeste, irrigado, mas falta todo esse savoir-faire, essa cultura. Inclusive, Jorge Amadiana, que criou muitos mitos, que é essa magia. Minha dissertação de mestrado, vou fazer aqui, já que é um bate-papo, eu vim de Lisboa, eu fiz em Lisboa, eu vim de Lisboa no avião, fazer sobre liderança. E aí eu assisti um filme Chocolate com aquela linda Juliette Binoche, né, John Depp. Falei, por que não eu sonhar? Eu tenho guardado isso. Por que não sonhar em comer o chocolate? Como é o nome da sua fazenda, Max? Fazenda Boa Vista. Fazenda aí tinha uma boa vista. Perdi para os índios. Mas vida que segue. Por que eu não comer o chocolate da Fazenda Boa Vista lá em Quaraci? Então, esse é um mundo novo. Isso me dá garra para viver. E eu agradeço, sim, eu não estou fazendo propaganda, não ganho tostão da barriga, viu, gente? Tendo coragem, não estou fazendo propaganda. Me dá garra para viver, porque se hoje eu tiver no meu negócio 50% de lucro, 25% de lucro financeiro, 25% de sentido de vida e 25% de aprendizado, eu vou estar feliz. Eu quero estar aos 86 anos comendo cacau, né? Agora, é fundamental o coragem. Como um bom agricultor e cacauicultor, eu recebi um prêmio, mas eu sei que vocês estão no começo, mas lá adiante precisa aumentar um pouquinho o prêmio, porque quando a gente vai vender ao concorrente, e eu evito vender, fica par e passo. Então é fundamental que você, chocolatier, você, consumidor, que vai aprender a degustar o cacau, e é subjetivo, cada qual gosta de uma coisa, vai saber a origem, a rastreabilidade. Esse cacau foi produzido lá. E a Coco Horizon é papel nisso. Porque o Isaac, de quem eu gosto muito, vai na fazenda, precisa fazer isso. As condições básicas. Porque numa guerra, nós vivemos numa guerra, o homem do campo precisa ser retreinado. Não é fácil. O homem do campo está no século XIX, nós no XXI. Não é que ele está no século XIX, na fazenda. Ele chega no pé de árvore e não sabe podar, ele vai colher. E minha pergunta é, e isso é fundamental, a Coco Horizon, não é quanto eu perco quando o cacau tá maduro ali, da vassoura, da podridão, quanto eu deixei de produzir. Voltando a uma coisa que foi fundamental, o Parazinho é um cacau sensacional. Apesar de baixo da mata, porque hoje, infelizmente, o meio ambiente não permite que a gente derrube nada. Ele bem manejado, eu tenho áreas de hectare com 315 pés, que se fizer a média por 1.000 pés, dá 60 arrobas. Então, esse papel da Coco Horizon, de fazer, como você falou, que eles conheciam um Farmer Business Plan, uma nova digestão, com objetivos, com parceiros que recebam o salário mínimo mês, e depois vai compensando em cacau, porque você tem que dar condição. Vou ser bastante sincero. Quando a Covid chegou, eu falei, e aí? E se esse pessoal vai pegar Covid, quem vai colher o cacau? Então, esse emaranhado, Wesley, e o pessoal que vocês estão vendo a ponta, o chocolate e a produção, mas a desarticulação da cadeia produtiva foi em todos os setores. As pessoas, infelizmente, tem alguns que falam mal da Barry, Cagi, o Alan. Eu falei, gente, ruim com a indústria, pior sem indústria. O que quer queira, quer? Não é pouco, mas é estimulante. Um Coco Horizon, R$1 lá por arroba no final do ano. Então, esse é o desafio para quem quer viver. Se não vende seu negócio, vai fazer outra coisa, vai abrir uma franquia. Mas quem ama e quer ver faz parte, isso é do ser humano. Esse indivíduo aqui da Fazenda Boa Vista, lá debaixo do pé do árvore, tá? Ele conta a sua história, porque a vida também é feita de histórias. Eu converso muito, viu, gente? Belíssima prosa, belíssima prosa. Eu, do lado de cá, fico muito feliz de ter bons convidados aí que se colocam super bem e desenvolvem aí um tema de uma forma muito tranquila e trazem aí de forma clara e objetiva todos os desafios, né,
eventualmente os consumidores na ponta não enxergam ou não passam a enxergar, e é ótimo que a gente dê visibilidade para isso. E contextualizando um pouco, aqui até dando aqui os parabéns a toda a nossa equipe de sustentabilidade, né, o Isaac, vamos representá-lo aqui, é o nosso técnico que faz o atendimento aos dois, tanto o Max quanto o Paulo, é o responsável por fazer todo esse suporte técnico e desenvolvimento do programa, então, nessas fazendas. Então, aqui, representado pelo Isaac, o nosso muito obrigado à equipe de sustentabilidade por proporcionar isso, a essas belíssimas histórias, né, essa perpetuação dessas belíssimas histórias. Então, meus parabéns aqui, os nossos, muito obrigado aqui para a equipe de sustentabilidade. Vocês também trouxeram aí um ponto importante em relação à unidade de medida, né? Então, só para deixar aí o nosso consumidor por dentro, um arroba equivale a 15 quilos, certo? E um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Passei no teste? Arroba de 15 quilos, porque tem arroba maior. E só para o urbano imaginar, 1 hectare é o tamanho de um campo de futebol. E brasileiro gosta de futebol, então já ajudou muito na ilustração aí. Max, você ia falar o quê, Max? Em relação a o que foi colocado por Paulo, Paulo colocou um ponto essencial na questão da cadeia do cacau. Porque a cadeia do cacau realmente ela se desmantelou em termos de produtividade, assistência técnica, todos os fatores. Enquanto é fundamental a importância da ação das indústrias, até porque a gente já não tem mais instituições que representem a questão do cacau, entendeu? Temos instituições que se dizem ainda do cacau, mas que não têm representatividade, principalmente em termos de assistência, de estar ali com o produtor, de estar dando algum retorno ao produtor. Então, é de fundamental importância a ação da indústria, nesse sentido aí de dar alguma orientação e tentar alguma sustentação. Até porque a indústria também é interessada. Não tem como existir indústria sem existir cacau. Exato. Bom ponto aí que você traz, justamente como grupo, né, Barrica Lebot, a gente preserva muito, um dos nossos valores é exatamente foco no cliente, né, empreendedorismo, e a gente traz isso de forma muito forte aí com vários programas. Cocoa Horizons é somente um, a gente tem aí o Forever Chocolate, que justamente como o Paulo trouxe, perpetuação do consumo de chocolate para gerações futuras. Então, tem muitos programas que a gente cuida e zela justamente dessa cadeia com o cuidado que a gente tem. A gente segue agora para o nosso, não para o fechamento, mas para o nosso quase final de conversa, e aí eu vou jogar para vocês, como são educadores natos aí, ambos são professores e lecionam, eu vou trazer aqui educação na sustentabilidade. A gente pode fazer essa analogia aí, de que forma a gente traz esse conhecimento da cultura sustentável de forma clara para o end user, né? De que forma a educação pode contribuir com isso, seja, a gente falou aqui sobre assistência técnica, a gente falou aqui sobre suporte técnico, mas o Max, em algum momento também, ele trouxe essa escassez de mão de obra, essa falta de entendimento técnico, né? E de que forma isso está ligado e ajuda a cultura cacaueira em relação a esses pontos, né? Educação na sustentabilidade, e aí eu vou voltar para o Paulo. Vale salientar que o menino do campo ele já tem um conceito de sustentabilidade. Talvez o que nós precisamos como professores, Max, e eu tinha até passado em 2014 num outro mestrado na UESC, que é a nossa escola universitária aqui estadual, tem uma federal também do sul da Bahia, inovação tecnológica. Eu falei, o que eu vou fazer sentado no banco? Eu vou aprender com as árvores, a linguagem das árvores, conhecer, separar. Os meninos sabem isso. Precisam não de um professor, precisam de um guia. Aí sim o Cocoa Horizon, porque tem essa cultura. Quando alguém, é igual filho, quem tem filho aí sabe, o tio fala, vale mais. Então, quando o Isaac vai chegar na fazenda, todo mundo já fica, arruma ali, para pegar a garrafa PET, bota no lixo, sabe? Então, junto a isso, no meu caso, na Santa Maria,
eu fiz um investimento no começo da pandemia de colocar cerâmica, porque meu objetivo lá, eu quero uma casa de coxo, vai ter cerâmica, não é porque é necessário, mas para dar o exemplo que cacau é alimento. Para quando o Wesley e Davi chegar aqui, né, e Emily for lá, vai vir uma casa de coxo de cerâmica. Não é marketing, mas para que o homem rural aprenda que é alimento, precisa de limpeza. Não misture os dejetos do burro com o cacau, porque aquilo é alimento. E breve, nós podemos colocar câmeras e o consumidor vai ver a rastreabilidade. O mundo virou pequeno, o mundo virou uma village, uma vila. Enfim, esse conceito, sim, de educação ambiental já existe. Precisa o quê? Precisa o estímulo. É óbvio que tem uma barreira econômica, financeira. Então, no meu caso, eu tive que pegar, eu tenho água encanada nessa fazenda, na segunda opção, colocar fossa, ensinar. Como o Paulo colocou aí, a questão cultural regional, ela tem que passar por uma mudança, e essa mudança parte da educação. Eu, diferente de Paulo, eu não sei se Paulo trabalha na educação, mas eu acho que não é da educação básica, eu trabalho na educação básica, e eu vejo um problema crítico, porque as pessoas, mesmo os filhos de trabalhadores, até tem alguns que são dos meus imóveis, eu vejo o distanciamento muito grande deles desse termo produtivo, apesar de eu estar fazendo essa questão cultural dentro da minha própria roça. Quando o Isaac chega lá, que ele vai dar as orientações, que está todo mundo lá, eu chamo todo mundo para ouvir, e para ele colocar o que pode ser feito em relação ao cacau. Aí a fala do pai deles, do próprio Isaac. Então, é um processo educacional longo e um processo também de mudança cultural. Essa mudança cultural, ela leva, acredito, gerações. Que está sendo forçado uma mudança cultural até pela questão econômica. Porque você tem que mudar culturalmente, porque aquela cultura ali já não é mais viável. Naquele momento ali é econômico. Então, é essa questão, mostrar essa nova educação, essa questão cultural, como o Paulo colocou, a questão tecnológica, porque hoje as fazendas elas vão ter que ter essa demonstração que elas produzem um produto limpo, um produto bom para o consumo, e a pessoa quer saber qual é aquele produto. Ela quer ter rastreabilidade, não só rastreabilidade escrita no papel, mas ela quer ter uma divulgação de como é produzido aquele produto. Até porque hoje nós temos a alimentação, o cacau faz parte dos alimentos nutricionais fortíssimos. Então, ele com um bom marketing, que eu acho que o cacau peca em alguns setores em relação a isso, nós produtores, mais ainda, que a gente quer trabalhar apenas com o grão, o produto, a matéria-prima em si. E a matéria-prima em si, o caroço, o cacau, ele tem que ser melhor trabalhado de dentro da fazenda para fora. Seja pelo processo educacional, seja pelo processo de marketing e divulgação. Então, esse processo, a partir do momento que você faz essa mudança cultural tem que começar nas crianças, cedo. Porque a gente não vai conseguir acentuar esse processo cultural em adolescentes, né, porque ele já tem basicamente um nível formado, que ele já não aceita mais aquele sistema. Então, esse processo ele tem que criar, primeiro, a viabilidade econômica para você ter um atrativo para esse jovem. Caso contrário, essa viabilidade de mudança cultural você não faz a curto prazo. Que aula que vocês deram aqui, nos proporcionaram. Muito obrigado. A gente já caminha aqui para o nosso final de bate-papo, então devolvo novamente para o Max para fazer as considerações finais dele aí. Esse bate-papo aqui, junto com o pessoal da Barri, do Cical, de Paulo, foi essencial. Eu acho que isso acrescenta muito a questão do trabalho que eu venho fazendo e todos vêm fazendo, que é a questão de ver uma região melhor, uma região próspera. Afinal, como o Paulo colocou, é a terra que eu amo, a terra que eu vivo, a terra que eu não pretendo deixar, entendeu? Nunca. Então, eu acho que esse trabalho de recuperar é a maior contribuição que eu posso dar à minha região, entendeu? Esse trabalho do cacau, um produto que foi feito sempre basicamente manualmente, as gerações. Eu represento uma dessas gerações, fico feliz em fazer essa atividade e vejo a região com possibilidades. Essas possibilidades dependem apenas de todo o processo que a gente
colocou aqui nesse bate-papo, que é a questão da mudança de educacional, a mudança de produção que a gente está vendo. Hoje a gente vive uma nova realidade, o cacau já não é mais o cacau de 10, 15 anos atrás, temos que mudar a forma de produzir, a forma de se relacionar com o mercado, a forma de viver cacau. Então, hoje temos uma nova região do cacau. Aquilo que a gente imaginou de cacau, de Jorge Amado, coronelismo, aquelas coisas, aquilo já não existe mais. Hoje o cacau é basicamente um produto social e que tem que agregar valor social à sociedade onde a gente vive, e a maior contribuição que a gente pode dar à região do cacau é produzir cacau, certo? Então, agradeço a Barry essa oportunidade de estar falando aqui, a minha luta e a de outros produtores, o que nós estamos fazendo. Esperamos que continuemos com o apoio da Barry nesses anos que se seguem e fazer o melhor possível para que a gente possa ter um retorno. E uma coisa que eu falo, é amor ao cacau. Só vai ficar no cacau quem ama o cacau. Agradeço e obrigado. Quero agradecer a Ix Cacau, que é a deusa toteca da árvore chamada que produz o Theobroma. Esse produto, esse alimento. Quero agradecer a Barry por oportunidade, essa comunicação, que isso é útil não só para o consumidor, mas também para o produtor saber que existem excelências, assim como o Max, e dentre outros, como o João Tavares, que vem produzindo, enfim. Há um mundo aqui, um mundo oculto. E essas publicizações por pessoas que são conhecidas dão vigor. Quem quer, fica. Quem não quer, vai ficar para trás. Eu sempre tive em mente, em sala de aula, na universidade, reparei de ensinar, viu, Max? Eu dou aula para 5%. Se 5% multiplicar, eu não dou aula. Eu guio um pouquinho do que eu sei. Se 5% multiplicar, todo ciclo tem um começo, meio e fim. Mas eu vejo, aos 60 anos, que esse ciclo do cacau não terminou. Mas começa um ciclo do alimento. E se você é alimento, você precisa se comunicar direito com quem vai consumir. Esse é um cacau produzido na Fazenda Boa Vista, lá de Max, safra tal, processado pela fábrica da Barry em Ilhéus ou em Itabuna, feito lá pela Cical, e o consumidor vai se degustar da maravilha que é o chocolate. Porque, como dizia, esqueci o nome até de um filósofo e cozinheiro francês, de 10 pessoas que comem chocolate, uma não gosta. A que não gosta está mentindo. Para quem não gosta de açúcar, tem uns 70%, 80%. Mas essa é a magia do chocolate. O que nós precisamos comunicar é que aquele cacau bom, feito com qualidade, com aroma, com flavor, é um nicho. O outro, o Book, a Barry vai, os outros concorrentes vai e fazem. Mas o importante é, tem-se um alimento divino, que tem a sustentabilidade ambiental, que tem a sustentabilidade social e que tenha retorno ao produto. Eu acho que essa é a minha fala. Obrigado, Barry, obrigado, Emily, Wesley, Max, um prazer conhecê-lo, vou visitar. Minha mulher tem fazenda em Almadina, vou passar lá. E é isso. Vocês estão conseguindo aqui, Wesley, uma coisa interessante, unir pessoas que não se conhecem. Mas como o mundo é virtual, o Max já está amigo, né? Falamos a mesma linguagem, a linguagem do Theobroma. Um abraço, obrigado, Emily, Barry, Conrado, enfim. Bacana, pessoal, muito obrigado. Eu pessoalmente fico lisonjeado por conversar com vocês sobre esse assunto que pessoalmente trabalho com chocolate aí, profissionalmente falando aí 10 anos, com manipulações de receitas, desenvolvimentos, e ter esse contato. O Paulo, ele tá falando, eu quero falar com você, vamos trocar receita. Uma receita por uma visita na fazenda. Você já veio aqui no sul da Bahia? Você já veio aqui no sul?
Tá feito o convite, eu vou com o maior prazer. Você é meu convidado. Obrigado pelo convite. Você é meu convidado. Também vou me estender aí e me convidar para conhecer a sua fazenda, Max. Quando quiser, é só aparecer. E quem bebe da água do sul da Bahia não quer voltar. Isso. Doido para tomar o mel do cacau. O mel do cacau. É. Aí você vai ouvir aqui umas lendas do cacau, não é não, Max? Com certeza, tem muitas. Então tá bom, pessoal. Dessa forma assim, leve, tranquila e descontraída, que mais uma vez nós da Barrica Lebô, representados pela marca Cical, agradecemos a participação tanto do Max quanto do Paulo nesse bate-papo. A você, o nosso end user, consumidor final, né, que consome o chocolate ou o derivado, né? A gente falou do chocolate, que aqui estão representados aqui de fundo, mas existem os derivados do chocolate. Pense por esse lado sustentável e mude o comportamento, né? Mude o nosso comportamento em relação ao consumo consciente, em relação à forma que a gente trata o próximo, em relação à forma que a gente se coloca. Então é importante também a gente permear por esses caminhos. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para nós foi um prazer contar com vocês e com a audiência. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Vocês vão editar. Eu quero o filminho depois, viu? Ah, tranquilo, a gente... Também. Quando tiver... Também. Muito obrigado, foi incrível, cara, incrível. Em vários momentos da entrevista eu fiquei arrepiado com o depoimento de vocês, foi encantador.